Now, yesterday we talked about 9 different models of church planting because there's no one model that works every place for every planter in every context. Ontem nós já falamos sobre 9 modelos diferentes de plantação de igrejas, porque afinal de contas, não há um modelo único que responda a todos os contextos, faça uso de todos os plantadores, enfim, que dê conta de todas as realidades. And there's no one model that's better than all the rest. E tampouco há um modelo melhor que os demais. Because all have the potential to succeed and all have the potential to fail. Todos têm potencial de serem bem-sucedidos, todos podem falhar também. So what I'd like to do today is to talk about the last 3 models, and then we'll talk about church planting in the marketplace, particularly in the urban setting like Professor Marcio was discussing. Eu vou falar agora sobre outros 3 modelos de plantação de igreja para então discutir com vocês algo que já foi apresentado, introduzido pelo professor Márcio, que é a plantação de igrejas no mercado, ou seja, nesse contexto urbano. So yesterday we stopped with the parachute drop type of model. Ontem nós terminamos naquele modelo do paraquedismo, né? And here's another model that is useful in some contexts. Eis outro modelo útil em alguns contextos. It's called a secret plant. É o 007, né? Plantação secreta. Is that word secret? 007. Yeah. Okay. Yeah. Now this is largely in areas where there's some persecution. Isso se dá em áreas onde há perseguição. Could be Muslim persecution. It could be communist persecution. Perseguição comunista ou muçulmana. And it's not an ideal, but if a convert goes public too quickly, they can lose their lives. Claro que isso não é o ideal, mas nesses contextos, se um novo convertido se torna público muito cedo, isso muitas vezes acarreta a perda da sua vida. And what we found is that oftentimes Muslims have objections to Christianity. They're not theological, they're cultural, social, or political. E nós descobrimos que as maiorias das objeções que os muçulmanos têm aos cristãos não são teológicas. Elas são sociais, políticas e culturais. And if you remember when I talked about the bridges of God, the networks? Lembram-se do que eu já falei sobre as pontes de Deus, ou essas redes? And when a person came to Christ in this church, a pessoa chega a Jesus naquela igreja, they would follow that person back to their family and friends and co-workers. Aí o pastor ou alguém da comunidade segue essa pessoa de volta no sentido das suas comunidades, da sua família, dos seus relacionamentos. And they would find that there's about 50 people that are not churched yet that may be receptive to Christianity. E lá eles descobrem cerca de 50 pessoas que não estão igrejadas ainda, né? E estão sensíveis e disponíveis a se converter ou ouvir sobre o evangelho. So the goal is to maintain that network that stays open. A meta é garantir que esta ponte permaneça aberta. In the history of church planting among Muslims, in the past, they've often taken that person out of their network and closed it. Antigamente, na plantação de igrejas em ambientes como o muçulmano, o que se fazia era a pessoa convertia, arranca ela fora, né? Remove ela dessa rede, fecha essa ponte. And they'd have one convert from Islam that would come into the church, but that convert would have no connection back to Islam. Então a pessoa se convertia, entrava na igreja, só que perdia totalmente o seu ponto de contato com o Islã. The problem is then Muslims may kill that person or disassociate or distance themselves from that person. O problema é que isso pode levar os muçulmanos a matar essa pessoa ou a exilá-la, deixá-la no ostracismo. So the secret church plant does this. They open up the network. A plantação secreta, né, 007, faz o seguinte: a pessoa converte e eles abrem essa rede.
and invite that person into the church for discipleship, but also ask them on Friday at 1 o'clock, still go to the mosque. E eles pedem o seguinte: olha, você vem para a igreja aqui, seja discipulado, discipulada, mas toda sexta-feira, 1 da tarde, você vai na mesquita. When they pray to Isa, to Jesus. When they pray to Jesus. Quando eles orarem, você faça a oração para Jesus. And when they read the gospel and not the Quran. Quando eles lerem, você lê a Bíblia, o Evangelho, não o Alcorão. But maintain that social network by attending the mosque on Friday, 1 o'clock. Mas mantenha viva essa rede, frequentando a mesquita toda sexta-feira, 1 da tarde. So they retain their identity culturally, socially, politically as a Muslim, but their allegiance now has changed to Christ. Então eles mantêm a sua identidade sociopolítico-cultural como muçulmanos, mas agora o seu compromisso é com Jesus. So it's not ideal and it's a temporary condition, but it's a necessary condition for this church to survive. Essa não é a condição ideal, mas ela é uma condição necessária para que essa igreja sobreviva. And here's what has happened as a result in places like Indonesia. Olha o que aconteceu em locais tipo a Indonésia. This Christian now continues to interact with Muslims and to talk about his faith, and Muslims also talk about their dreams and their doubts. O que acontece, né? Essa pessoa se converteu, continua frequentando lá a mesquita e continua tendo contato social com os muçulmanos. E lá a pessoa fala sobre a sua fé e os outros têm a oportunidade de falar sobre suas aspirações, sobre as suas dúvidas. Such that there have been mosques now that have turned into churches by that network. Algumas mesquitas viraram igrejas por conta desta rede. Hallelujah. Aleluia. So in this generation there are more Muslims coming to Christ than all of the generations before. Nesta geração há mais muçulmanos chegando a Cristo do que em todas as gerações anteriores. And part of it is due to contextual church planting, allowing the Holy Spirit to birth these type of contextual churches. E parte disso é devido a essa contextualização que permite ao Espírito Santo gerar estas igrejas contextualizadas. Now this is very strategic talking to Brazilians for several reasons. Isso é estratégico quando a gente se dirige a brasileiros e brasileiras por alguns motivos. In the Muslim world, say the Mideast, when a Westerner like from America goes there, there's a lot of barriers and negative baggage. Quando a gente vai para o Oriente Médio, nós, da civilização ocidental, nós chegamos lá e são impostas várias barreiras. A bagagem que a gente traz culturalmente é considerada negativa. But Brazilian church planters have found that they have not been treated as negatively as people from the US. Mas os plantadores e plantadoras de igreja brasileiros descobriram que eles são mais bem recebidos que o pessoal dos Estados Unidos. So you may be playing a strategic role in the global mission of God to reach the people that God is desiring to reach. E pode ser que algum ou alguma de vocês desempenhe um papel fundamental aí nesse plano divino de alcançar as pessoas nessas regiões através do seu amor. And keep in mind, this is not ideal, but it's temporary in order for the young disciple to stand on their feet and to be discipled in the church. Veja, esse modelo não é ideal, ele é temporário a fim de capacitar o discípulo, a discípula a ficarem em pé por si mesmos. The next model is the mission team. Próximo modelo, a equipe missionária. So like the parachute drop, you're still going to go far away and you're going to plant a church that looks very different than your home church. Assim como no caso do modelo paraquedista, o ideal é você ir bem longe, plantar uma igreja que seja bastante diferente da igreja mãe. The difference here is that you have a team that goes instead of an individual. Mas em vez de soltar um
uma pessoa lá de paraquedas, você envia uma equipe. And we're going to talk about this approach on Friday. Nós vamos falar sobre isso na sexta-feira. But keep in mind, team members are usually not from the same church. Lembrem-se que normalmente os integrantes da equipe não são oriundos da mesma igreja. So the mother church is usually very willing to send 1 or 2 instead of 4 or 5 people. Porque é mais fácil convencer as igrejas a mandar só 1 ou 2 do que só 4 ou 5. Now it has advantages and disadvantages. Como sempre, vantagens e desvantagens. But you can also think of the role of a network of people to encourage each other, which can simulate the team approach. Mas aí você pode pensar, por exemplo, naquela imagem de uma rede de pessoas estimulando uma às outras. E isso é parecido com esse modelo. Okay, the last model I'll talk about today is called fresh expression. O último modelo do qual falarei hoje é o chamado de expressão fresca ou nova. This was started by the Anglican Church in the UK, and the Methodist Church jumped in very quickly. Isso começou com a igreja anglicana no Reino Unido, mas os metodistas embarcaram logo. Such that now the Methodist Church in the US, several of the conferences are adopting this model. Então, isso levou a muitas regiões eclesiásticas da igreja metodista nos Estados Unidos a adotar esse modelo. And the Methodist churches in South Korea are also experimenting now. E a igreja metodista na Coreia do Sul também tem feito experiência, tem experimentado isso. What do you notice different about this diagram? O que você percebe de diferente nesse diagrama? Okay, so there is a mother church that is connected to it, so that's very good. Há realmente uma conexão com a igreja mãe, isso mesmo. So that's correct. Tá certo? What does the new church look like? Does it look any different? A igreja nova é diferente? Does it look a bit strange, maybe? Meio diferentezinha, né? Assim, diferentona. Maybe not even like a shape very much. Pode ser que você nem goste muito dessa forma aí de solzinho. And that's the point. This type of church plant looks very different than the other church plants. E esse é um modelo de plantação de igrejas bem diferente dos outros, dos demais. And this church plant is primarily for the benefit of those who are not in a church right now. Esse tipo de plantação de igreja é primariamente benéfico àqueles e aquelas que ainda não estão em nenhuma igreja. Either people who do not have faith in Jesus or those who have had a faith but have left. E pode ser nesse caso, né, pessoas que não têm fé alguma em Jesus, ou aqueles que já tiveram fé, mas por algum motivo pularam fora. And in this model, the mother church sends out a church plant, but they expect the church plant to look very, very different than the mother church. E nesse tipo de plantação, o que a igreja mãe faz é enviar esses plantadores de igreja, mas a expectativa é de que a igreja filha seja bem diferente da igreja mãe. Because the people they're reaching are not going to come to the mother church no matter how good the preaching or the building or the programs. They're not coming to the mother church. Mas não há aquela expectativa dessas pessoas que são alcançadas de que elas em algum momento passem a frequentar a igreja. Não interessa o quão boa seja a pregação, o quão moderno seja o prédio, o quão bombásticas sejam as programações. Essa não é a expectativa. I'm going to show you an example in Boone, North Carolina. Eu vou mostrar o caso da igreja de Boone, na Carolina do Norte. So there's a church called Boone United Methodist Church in the city of Boone, North Carolina. Há a igreja metodista unida em Boone, Carolina do Norte, na cidade de Boone. There was a youth pastor there who noticed that there's large pockets of people that are not going to come to the church no matter how good the program, the preaching, the building. Um pastor da juventude lá percebeu que havia grandes grupos de pessoas que jamais colocariam os pés na igreja a despeito da qualidade da pregação,
da beleza do prédio ou do interesse da programação. So they found out where the people are meeting, and then they held a church there. Descobriram onde esse pessoal se reunia e puseram uma igreja lá. It turned out that these people would regularly meet in a bar. A reunião acontecia no boteco. So they decided if this is where the people are meeting, Se o pessoal vai ao boteco, let's meet them where they are, vamos estar onde eles estão. instead of asking them to come to the church because they have not been coming. Ao invés de ficar insistindo, não, vem para a igreja, vocês não estão aparecendo. Okay, so here's the church planter, a student of Asbury Seminary. Ali está o plantador de igreja, é aluno do seminário Asbury. So they have worship, Bible study, prayer, but it's located inside of a bar around the table. Eles têm lá celebração cultica, estudo bíblico, oram, mas tudo acontece ali dentro do boteco. Can you scroll down a little bit? Okay, so this is a church for a community who has never experienced a church community before. Isto é uma igreja para pessoas que nunca experimentaram uma comunidade chamada igreja antes. And it seems kind of risky, but this is a missional impulse to be able to reach people who wouldn't come in otherwise. Claro que há riscos, né? Mas esse é um impulso missionário para alcançar pessoas que não viriam, não seriam alcançadas de outro jeito. So they find out where people are already meeting. There's been churches in like a pizza shop, a bakery shop, coffee shop, cafe. Tem igrejas que surgiram lá na pizzaria, na padaria, no café. Vai surgindo. And what has happened is it allows some people in the mother church to visit the Fresh Expression, and it brings new life back into the mother church. Isso permite que as pessoas da igreja mãe visitem essas expressões novas. E isso traz vida para a igreja mãe também. And the people in the Fresh Expression are invited to come to the mother church if they like, and some eventually do, but not the majority. Claro, às vezes se faz lá o convite para o pessoal dessa expressão nova, para eles virem à igreja. Alguns fazem, mas a maioria não. And this church usually starts by serve first and not worship first. E essas igrejas costumam começar com a ideia assim, sirva primeiro e não cultue primeiro. The church planters find ways to serve the community, and after a while, if they're serving and a group starts to form, then the church starts their official plant. Então, esses plantadores, essas plantadoras começam encontram maneiras de serviço à comunidade, e só após que começa, né, a servir e já vai formando aquele primeiro grupo, aí que se começa, assim, a plantação oficial. And this is the approach they normally take. First, they spend time listening and observing where are people already meeting and gathering and discussing issues. Isso é mais ou menos como o processo costuma acontecer. Primeiro, eles investem tempo ouvindo, prestando atenção onde as pessoas já estão se reunindo. And they found the people meeting in a bar, and they were talking about issues of religion and faith, etc. Descobrem lá pessoas que estão sentadas no boteco, mas estão conversando sobre fé, sobre religião. And as they would love and serve these people, it starts to build a community. E à medida em que se ama e se serve essas pessoas, começa a surgir uma comunidade. Through that community, the church planter starts to make disciples. A partir dessa comunidade, o plantador, a plantadora começa a formar discípulos, discípulas. And then later they officially say we are now a church. E só depois eles dizem, não, agora a gente é uma igreja. Do you catch the difference? Percebem a diferença? A lot of church plants want to have the worship service first. Muitas igrejas querem começar lá com o culto. And they invite people into a worship service and say, now we're a church, we're inviting you like a big launch. Então as pessoas, né,
Diz assim, não, nós somos uma igreja, estamos convidando você aqui para esse culto, é como se fosse uma grande inauguração. The Fresh Expression says, instead of the worship first, let's have the serving first, and then the actual launch of the church comes later. Já essas novas expressões argumentam que deveríamos talvez servir primeiro, né, para então fazermos o lançamento oficial. Boa tarde. O senhor está falando, assim, essa igreja ela começa nas pizzarias, nas cafeterias, nas burguerias, enfim. E por fim começam servindo, amando essas pessoas para chegar ao processo de criação da igreja. Mas no início da expressão desse modelo, o senhor está falando que a intenção não é criar uma igreja, nem levar essas pessoas para a igreja. A ideia seria que a igreja fosse formada e continuada dentro do mesmo local, ou de alguma forma mudaria para uma nova estrutura, uma nova instituição, vamos colocar assim. Okay, very good question. Boa pergunta. And one reason that the United Methodist Church has liked this approach Um dos motivos que levaram a igreja metodista a gostar dessa abordagem, here's the mother church, and to try to change the mother church to be very contemporary for these groups of people is very difficult. tá ali a igreja mãe, toda pimpona, né? É difícil convencer as pessoas a tornar tudo mais contemporâneo para alcançar outras pessoas. To change the whole church so that people that are from a bar feel comfortable there is a difficult job. Mudar as igrejas para aquele camarada que frequenta boteco se sentir confortável ali dentro é um trabalho espinhoso. So therefore, the church here blesses and encourages and nurtures this new expression. Então, o que a igreja faz? Ela encoraja, ela nutre, ela abençoa essa nova expressão ali. And they maintain this bridge. E mantém ali aberta esta ponte. Some people in the mother church get very energized and excited to use their gifts to serve here. Muitas pessoas da igreja mãe descobrem aquela paixão em empregar os seus dons para servir lá. And the people in this church are invited to come to the mother church if they want to. E o convite é feito para as pessoas de lá, assim, você pode vir na nossa igreja se quiser. But the goal is to make this church very unique to these people. Mas o importante é que aquela igreja seja a cara das pessoas que estão ali, né? Torná-la própria daquele grupo. So this becomes like a church planting engine. É quase uma máquina de plantar a igreja. You can imagine another group of people that a certain demographic, maybe they're millennials here. Você pode pensar ali, bom, ali tem outro grupo demográfico, sei lá, a geração Y, os millennials. These are people that exercise. They do, yoga, dance, those kind of exercise, aerobics. Aí tem o pessoal ali que faz aeróbica, puxa ferro. So it becomes like a church planting engine to address these people who are not coming to church yet, but will not change to come into the mother church. Então isso é um mecanismo de alcançar estas pessoas, aquelas pessoas que dificilmente mudariam para entrar dentro da igreja. And here are the results. For every one person sent from the mother church, 2.5 people come into the church plant. O resultado geral é assim, para cada pessoa que é enviada, né, da igreja mãe, a média de 2,5 pessoas se juntam lá à plantação. And they found that 40% of the people in this fresh expression were not a part of a previous church. E se descobriu que, na média, 40% dos frequentadores dessas expressões novas não eram parte de nenhuma igreja antes. And it's been especially effective for youth because 41% are under the age of 16 in these church plants. E isso é especialmente eficaz com a juventude. Cerca de 41% dos frequentadores são abaixo de 16 anos. Okay, any questions about this one? Yes, sir.
Microfone aqui, gente, por favor. Tem um lá atrás que levantou primeiro. Lá atrás. A intenção é manter esse vínculo, né, esse caminho entre as duas, né? Eu tenho um missionário que foi enviado para lá. Como é que seria isso? Porque ela não tem prazo de integração com a mãe. Talvez nunca aconteça isso. Esse missionário forma outro para dar continuidade em outra, ou ele vai ficar lá? Okay, so now this model is used usually when these are groups nearby the church. Bom, esse modelo é utilizado quando estes grupos a serem alcançados estão relativamente próximos da igreja. If they're sent far away, then that's when you're looking at model 9, 10, or 11. Se o envio é para longe, talvez o melhor seria olhar os modelos 9, 10 e 11. But this is for a church that looks around the neighborhood and sees there's pockets of people that are not attending any church, but they're meeting somewhere. So these are close by. Então, esse modelo é para aquelas igrejas que são capazes de olhar ao seu redor na vizinhança e perceber aqueles bolsões de pessoas que já estão se reunindo, que estão próximas, mas não foram alcançadas. And usually the church planter has an interest in that kind of group anyway. E normalmente o plantador de igreja tem uma afinidade, um interesse para com aquele grupo específico qual ele vai trabalhar. So do you have the YMCA, YWCA? Do you have that or not? Do you have exercise groups? Zumba? Sim, tem grupo de zumba por aí. Tem, né, gente? Tá cheio de gente dançando por aí. Have you ever visited those kind of groups? Like they do Zumba, they do aerobics? Vocês já foram visitar um grupo desse de ginástica, de aeróbica, de zumba? They're large. Many women and men will go to these events. Gente, tem um monte de homens e mulheres que vão participar desses troços aí. And if there's a church planter that already does that, they start looking upon that as potential fresh expression. E se há uma pessoa envolvida com plantação de igrejas que porventura participa de um desses grupos assim, sei lá, Convenção Jedi de São Paulo, né? As igrejas Star Wars lá, né? Mas você tem pessoa que está envolvida com isso, você já vê um potencial para uma plantação de igreja. É assim que as igrejas olham. So they already like doing it anyway, and therefore they be more intentional. Então as pessoas já gostam de ir lá vestir de cavaleiro Jedi, já gostam de malhar. Então é mais natural que ela faça aquilo com paixão e intencionalmente. No caso dessas novas expressões, o que na prática ela vai abordar, ou aquele que está começando esse trabalho vai abordar, vai ter um estudo direcionado, ou vai ser tudo na base da informalidade? Okay, good question. Yeah, usually the church planter finds some place where they can serve. Normalmente o plantador, a plantadora encontram algum local onde eles possam servir. You're observing the community and listening to their tensions or transitions. Você observa a comunidade, você está lá observando a comunidade, prestando atenção às tensões, às transições em curso. Because people are usually open to a faith change when there's some tension or some transition. Porque as pessoas estão mais receptivas a uma mudança na fé quando algum tipo de tensão ou alguma transição ocorrendo. So it could be large groups of immigrants coming in, and they have needs for learning language and enculturating. Por exemplo, receber uma leva de imigrantes na sua comunidade. Eles precisam aprender a cultura, o idioma, é uma necessidade. Or a university town, new freshmen come in, they're looking to attach. Ou quando é uma cidade universitária, todo ano chega aquela leva de calouros, né? Calouras. Eles precisam se vincular, se conectar de alguma maneira. So you're observing and you're listening with a mission mindset such that you find a way to serve them. E aí você está escutando, mas naquele molde missionário. Encontra um jeito de servir essas pessoas. If they feel loved and served, most likely they'll form a community. Olha, é muito provável que se as pessoas se sentirem amadas e servidas, elas formem uma comunidade.
And just like the early church spread through these communities, it's the same way that Fresh Expressions grow. E as expressões novas crescem do mesmo jeito que a igreja primitiva, se espalhando por essas comunidades que estão ali. So while you're a student, look for a people group that you can serve and love well. Por exemplo, enquanto você está aqui, um aluno, uma aluna, descubra um grupo de pessoas que você possa amar e servir. It might be the beginning of a church plant. Pode ser o início de uma implantação de igreja. Boa tarde. Você falou que a equipe convida as pessoas para ir para a igreja. Aí, essas pessoas que foram convidadas para ir para a igreja não quiserem ir para a igreja. O que a equipe faz? A equipe ela constrói uma igreja para eles ou não? Continua aquele mesmo grupo? Okay, good question. Normally, you try to find out where these people are already meeting. Assim, normalmente o caminho é assim, você descobre onde essas pessoas já se reúnem. So they may come together Thursday night at the bar. O pessoal faz um happy hour no boteco toda quinta. They may come together Wednesday for pizza. O pessoal toda quarta vai comer pizza. They may, you find out their rhythm of where they're already gathering. They already have a gathering. Então você tenta perceber o ritmo da vida dessas pessoas, onde elas já costumam se reunir. And you find a way to love and serve that group so they invite you in. Então você encontra maneiras de servir e amar aquelas pessoas para que o grupo te convide a fazer parte dele, a entrar. And this may result in a church building or it may not. Pode ser que disso surja uma construção, um prédio de igreja, ou não. If they have an event where they need a church building, there's already one here. Se precisar de um evento, por exemplo, um evento precisa de uma estrutura física, você tem um ali na igreja mãe. But this is meant to be adaptable to various different contexts so that it can move quicker with as little risk as possible. Então a ideia desse modelo é que ele seja o mais adaptável possível ao contexto, que ele possa ser o mais rápido possível em dar conta dessas mudanças, com o mínimo de riscos possíveis. Na igreja plantada. Yeah, so it's very good if they enjoy being there and they invite other people in. Bom, é muito legal quando eles gostam de estar ali e convidam pessoas para estar com eles. Because if these people very likely all have networks. É muito provável que essas pessoas que estão lá se reunindo tenham as suas redes. And as Dr. Marcio was talking earlier about urban context, E como o Márcio já nos introduziu sobre o contexto urbano, finding the networks is even more important because otherwise it seems like a big mess of people. porque enquanto você não encontra as redes ou o fio da meada, né, tudo é aquela massa pastosa. But inside that mass of people, these individuals are looking for community building spots. And they each have networks to connect to. And church planters find these and plant churches there. Então, o que os plantadores, as plantadoras de igreja fazem é descobrir as redes nas quais essas pessoas estão vinculadas, porque é isso que as pessoas estão procurando. Dentro dessa massa amorfa, urbana, as pessoas estão procurando locais para se reunir e construir algum senso, alguma noção de comunidade. So they could actually stay there. The one in Boone, called King Street Church, is like 3 years now. Pode ser, fiquem lá. Por exemplo, o caso de Boone, né, essa King Street Church, já está lá há 3 anos. Okay, so as far as picking a model, we've talked about 12 different models of church plants. Bom, falamos até aqui sobre 12 modelos diferentes de plantação de igrejas. And you think about your own situation, you have 3 unique factors that will determine a unique church plant. E quando você pensa na sua situação, há 3 fatores
singulares que determinam o tipo de plantação. You have the cultural context, Contexto cultural, the resources available to the team, recursos disponíveis à equipe and the makeup of the team, their strengths and their weaknesses. e a composição da equipe, as suas fraquezas e as suas potencialidades. And when church planters pick models, they try to identify what model would best fit with that combination of three items. E a grande sabedoria dos plantadores das plantadoras de igreja é tentar discernir qual é o modelo, qual é o molde que mais se adequa a estas três questões fundamentais. In practice, many church planters pick a model based on three other considerations. Mas na prática, a maioria dos plantadores e plantadoras de igreja fazem a sua escolha com base em três outras questões. They pick a model that they're most familiar with. They've seen it, they've been a part of it, they're familiar. A maioria escolhe um modelo com o qual eles têm maior familiaridade. Já participaram de alguma vez de algo assim, enfim. Second, they pick one that fits their personal preference. It seems like the way they like to interact with people. Em segundo lugar, muitas vezes se escolhe aquele modelo com o qual você se identifique mais com base nas suas preferências, porque é mais fácil de você, né? Or third, they find one that matches their ecclesial convictions, the way they think church should be. Ou, terceiro, as pessoas escolhem o modelo com base nos seus pressupostos eclesiásticos. Qual é o jeitão que a igreja tem que ter? Okay, here's some websites that I'm going to leave with you that you can follow up for some more information on church planting and different models. Eis aí uns sites que eu apresento para vocês, nos quais vocês podem aí navegar e se embrenhar aí, né, para aprender mais sobre modelos de plantação de igreja. Asbury Seminary has the Church Planter Collective, the first site. O primeiro site lá em cima, né, é do seminário Asbury. And this is an attempt to form a network of people to dialogue together, and they have regular conferences and things that you're invited to be a part of. E é um grupo de pessoas que busca manter contato e há conferências regulares e vocês todas são convidados a participar. You can read about other church planters' experiences and then also write in about your experiences to learn from each other. E claro, vocês podem ler as experiências de outros plantadores e plantadoras e também partilhar as suas. And these PowerPoints are available for whoever signs up, right? E quem se inscreve aí ganha uns PowerPoints. So yesterday I wanted you to think about a few practical questions. Our time has been running, but I wanted to at least pass these questions to you to consider. Ontem eu deixei umas perguntas para vocês. Eu quero, apesar do tempo já estar andando, eu quero passar outras para matutar aí. So I want you to think about a context where you could do a church plant, a possibility. Pensem num contexto no qual vocês poderiam plantar uma igreja. And ask, what is the context? I've been listening. What is the context so I know where I can love and serve these people? Aí você se pergunta assim, qual é o contexto que eu sei, como eu posso amar e servir estas pessoas? Second, you ask, what resources are available? Do you have friends that also want to love and serve these people? Do you have a church that also is interested to love and serve these people? Do you have time to love and serve? What are the resources available? Segunda pergunta é pensar sobre os recursos disponíveis. Quais são os seus amigos ou amigas que estariam dispostos a também amar e servir essas pessoas? Será que a sua igreja também estaria disposta de alguma maneira a servir e amar essas pessoas? Como? Qual é o tempo que você tem disponível para servir e amar essas pessoas? Enfim, pensem sobre os recursos disponíveis para essa tarefa. And then third, ask, who also may form this team? Who would be interested in listening to my ideas about a church plant to form a team? E a terceira pergunta é, quem mais estaria interessado em ouvir sobre esse sonho, esse plano,
quais pessoas poderiam se interessar por formar uma equipe de plantação de igrejas? And you invite the Holy Spirit to speak to you as you can dream and create and innovate. E, claro, vocês convidam o Espírito Santo a que se faça presente enquanto vocês sonham, criam, inovam. Okay, can I get the next slide? The next PowerPoint. Próximo PowerPoint, por favor. As we're waiting for the next slide, I want to a follow-up to Dr. Marcio's discussion about the urban context. Agora nós vamos dar seguimento à conversa que o professor Márcio teve sobre o contexto urbano. Imagine you are a church planter or want to be a church planter. Imagina, você quer ser um plantador, uma plantadora de igrejas. There's a particular area of the city that has low income. Tem lá uma área específica da cidade que tem baixa renda. And there's a lack of good food. The food that's there is very expensive and not very healthy. E aí a comida é só tranqueira, cara e gordurosa. And Que tem lá, né? These people are on the edge of poverty and they're on the edge of the city. As pessoas estão lá nos limites da cidade, quase lá naquela linha de pobreza. Where would you start to plant a church among these people? Onde você começaria a plantar uma igreja entre estas pessoas? Any ideas? Yes. Next to the hospital. Good idea. Unfortunately, there's no hospital on this side of the city. O prefeito não construiu hospital lá. This Que is pena. not the one in UK. This is in Louisville, Kentucky, in this community called Portland. So, you know, every city has small places inside of the city. Bom, toda cidade, né? Ele deu um exemplo de Portland, mas toda cidade tem esses nichos, esses pequenos lugares dentro da sua estrutura. Anybody else? Where would you start? Next to a plaza. Okay, good idea. Unfortunately, there's no plaza. A ideia é joinha, só que o prefeito também não mandou arborizar lá. Okay, so everybody's thinking about location. Start thinking about how can you love and serve people? Think about this community of people, not of buildings yet, but they're people, and how can you love and serve the people? Comecem a pensar na comunidade, como vocês podem amar e servir essas pessoas. Eu abriria um lugar de comida boa e barata lá. Good idea. Boa ideia. So here's what they did. Tá aí, ó. Is that Junior? Junior, eh? Very good, very good. You've done well. So Ganhou estrelinha. he's thinking like a church planter. Pensou como plantador de igreja. So they opened up a cafe called the Open Table. Eles abriram um café chamado Mesa Aberta, such that people can come in and get a decent meal. As pessoas podem chegar lá e comer uma comida decente. And this is Larry Stoss, a United Methodist Church planter on the left. E aí está o Larry Stoess, o plantador de igrejas da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. Ali à He's esquerda. standing where the church meets in the back of the building, and the front of the building is where the cafe is. Ele está ali, né? Você pode ver lá o fundo onde a igreja se reúne, esse é o fundo do prédio, na frente onde fica o café. And here's the cafe. Aí o café. And they serve good food, Boa comida. and they've actually won some awards in the city for their culinary, or their excellent food. Até ganharam prêmios na cidade pela comida excelente. Now here's the unique part of this church plant. Olha o que é específico a essa plantação de igreja. People can pay one of four ways. They can pay the price on the menu. As pessoas têm 4 maneiras de pagar. Paga o que está lá no cardápio.
or they can work ahead of time and then get a meal. As pessoas podem trabalhar de antemão e ganhar a refeição. So anybody in the community, no matter how rich or poor, can get a meal by washing some dishes or cleaning the place. Então, assim, qualquer pessoa da comunidade, rica ou pobre, pode, sei lá, lavar uns pratos, varrer o chão e ganhar a comida. The third way is, if you like this idea, you can pay for your meal and pay a little extra to pay it forward for somebody else. Terceira maneira, você gosta tanto do conceito, da ideia, que você paga a sua refeição e adianta um pouco para pagar uma de uma outra pessoa. Dá um a mais, né? You understand? Pay it forward. Você paga antecipado para outra pessoa, você passa à frente. The fourth way to pay for a meal is you can't afford the price, you pay whatever you can, and therefore you take from others that have paid it forward. Quarta maneira, chega aquela pessoa que está quebrada. Você paga quanto você puder, e aí você soma com esse valor que já foi pago por outras pessoas a mais, né? que passaram para frente, que abençoaram. So I've had several lunches there, and it's always packed with people. But the interesting thing is you have people that are very poor and very rich all in the same restaurant. E o mais interessante é que, assim, eu já almocei várias vezes lá, está sempre lotado e sempre está cheio de pessoas. Você olha o restaurante assim, que são muito pobres ou muito ricas. Está todo mundo lá. And the church planter visits the people at the restaurant and gets to know their name, where they live, and they become the basis of the church plant through that network. E o plantador de igrejas aproveita as pessoas ali na mesa, vai, troca uma ideia, né? Conversa, descobre o nome, onde mora, e isso se torna a base, essas redes se tornam a base da plantação. What do you think? You like the idea? Gostaram da ideia? Bom, a pergunta é a seguinte: para começar esse trabalho, para criar esse restaurante, necessitou de dinheiro. Assim como você falou no modelo anterior, nós precisamos analisar os recursos que nós temos. Financeiro, pessoal, tudo isso. Como é que eles iniciaram? Foi uma igreja, uma instituição, uma pessoa que se beneficiou e falou assim, não, eu vou abençoar essa comunidade? Qual que é o conceito inicial? Good question. Bela pergunta. So this is a fresh expression of the church. Isso é uma dessas novas expressões da igreja. Larry was the pastor of this church. Larry era pastor nessa igreja. And he Igreja mãe, saw né? in this neighborhood the buildings were very cheap because nobody wanted to live there. E ele descobriu que no caso daquela vizinhança lá, os prédios eram muito baratos porque ninguém queria morar lá naquele buraco. So he got a loan from the conference, but it wasn't very big, in order to purchase the building. Então ele conseguiu um empréstimo da região que não foi muito significativo para comprar o local. And now he's paying back that loan. E agora a igreja está pagando parcelas do empréstimo. Fundo missionário. Okay, very good. Very but there are people, now here's an interesting point. There are people in your church that work in finance and accounting. Bom, coisa interessante. Bom, pode haver nas comunidades lá pessoas que trabalham com contabilidade ou finanças. And they don't think that their job is a missional job. They think the only reason they work is to get money to feed their children. E pode ser que essas pessoas estejam, assim, não vejam a perspectiva missionária do seu trabalho. As pessoas, eu só trabalho, faço isso para trazer o leite para casa para as crianças. But now the people in the church that know finance and accounting have the front seat at the table of church planting because they have information that you need to know. Mas agora essas pessoas que lidam com finanças, né, estão lá nos primeiros lugares na plantação de igreja nesse caso, porque elas sabem as informações que você precisa. They know that you can borrow $100,000 from a bank and you pay $500 a month over 30 years to pay it off, and they can arrange the finance for this type of thing to work.
Por exemplo, ele sabe lá que você pode pegar emprestado R$200 mil com o banco, pagar, sei lá, R$1.000 por mês por 30 anos. As pessoas, eles sabem facilitar esse tipo de questão financeira. The exciting thing about this is there are entrepreneurs in your church, people who know how to do business. São empreendedores que estão lá nos bancos da igreja, eles sabem fazer negócio. And now they realize that they may have a key role in church planting. They didn't think so before. Eles não pensavam nisso antes, mas agora eles podem perceber que o papel deles é fundamental para a plantação de igrejas. Because they thought in the past the real spiritual things happen on Sunday or Wednesday at the church building, and the secular stuff happens during the week at their job. Eles podiam estar com aquela ideia que muitos têm, né, de que as coisas espirituais acontecem aos domingos e às quartas-feiras no prédio da igreja, e a vida secular é o resto da semana. But now they realize their work matters to God. That work they do can be very important in church planting. Mas agora elas podem perceber que o trabalho delas é importante para Deus e pode fazer a diferença e ser útil para a plantação de igrejas. Amen? Amém? Sim, só mais uma questão, porque esse conceito de empreendedorismo no Brasil é muito novo, coisas de 20 anos para cá. O brasileiro é muito criativo por si só. Tanto é que você vê que quando as pessoas ficam desempregadas, naturalmente elas já começam a trabalhar com artesanatos e fazer dinheiro de forma secular para que não tenha problema familiar, financeiro. Porém, a gente sabe, como todo empreendedor, é necessário você fazer um plano de negócios, você fazer estudo de mercado, uma série de estudos que determinam o tempo de continuidade desse projeto. Isso não é algo normal dentro das igrejas. Como a gente faz para simplificar essa situação e esse plano de negócios para que um projeto voluntariado, vamos colocar assim, uma ONG aqui no Brasil, dê certo? Okay, very good question. Let me show a video. Vou passar um vídeo. I'll answer that question in just a minute. Depois eu te respondo. Passa o vídeo aí. Do you know the bonsai plant? You know the bonsai plant? Vocês já ouviram falar do plano bonsai? It's a small plant that's about this high. Desculpa, não plano, a planta bonsai. Vocês já ouviram falar de bonsai? Desculpa, eu entendi errado, perdão. Anybody have one? Já viram bonsai, gente? Eu sou um bonsai humano, né? I'm going to show you a video of some bonsai plants. Vou mostrar aí dos bonsais para vocês. Aí, ó. Now, these plants only grow about knee high. O máximo que elas chegam é na altura do joelho dele, né? If you took the seeds outside into the yard, they would grow 20 meters high. Se você pega uma semente de um bonsai e planta no seu jardim, 20 metros. But these plants only grow 1 meter high. Mas o bonsai tem no máximo 1 metro. You see the rough bark and the rugged leaves. It looks like a very old tree. Você vê que a casca da árvore está rugosa, as folhas são enrugadas, parece uma árvore bem velhinha. And this tree is 50 years old. It should be very tall, but it's not. Essa planta tem 50 anos de idade. Devia estar imensa, mas está desse tamanhinho aí. A beautiful tree, but very small. Linda árvore, mas pequenina. Does anybody know what they do different to the seeds so that it doesn't grow very big? Você sabe o que se faz com as sementes para que ela não cresça muito? Anybody? What do they do different to the seed? If you plant it outside, it's very tall, but inside this pot, they're very small. What do they do different to the seeds? Qual é a diferença com as sementes? Então, você planta lá fora, cresce pra caramba, você planta no vaso, não cresce. Okay, you trim the leaves, but that's not the main reason. Sim, faz a poda, mas não é o principal. You cut the roots.
You cut the roots, that's not the main reason, but that is one. Também, mas não é a principal. Já falou, né? Não é. Também, mas não. The size Size of the what? Yeah, who said that? Genius. Gênio. Yeah, the size of the pot limits the growth of the plant. O tamanho do vaso limita o crescimento da planta. Because that plant starts to grow, but because the pot is so small, the roots go in a circle. Já que o vaso é tão pequeno, a planta cresce, mas às vezes começa a ficar em círculo. And periodically you trim the roots, but it's the size of the container that limits the size of the plant. Você de tempos em tempos poda folhas, raízes, mas na verdade é o tamanho do vaso que limita. And here's the question I want to leave you with. Eis a pergunta para pensarem. Are church planters planting churches in containers that are too small? Será que os plantadores e plantadoras de igreja têm plantado igrejas em vasos muito pequeninos? So we take these buildings that are out of the normal flow of life and ask people to leave where they work, where they play, where they live, and go to a church building. Normalmente as pessoas fazem assim, né? Tem aquele prédio e exigem que as pessoas abandonem a sua vida, onde elas se divertem, onde elas experimentam seus dilemas e traz elas para esse prédio. Is it possible that is limiting the growth of the church? Será que isso limita o crescimento da igreja? Can we find bigger containers such as workplaces where people work? Será que a gente não pode encontrar uns vasos maiores, tipo o local onde as pessoas trabalham? Or places where people already play and gather? Ou onde as pessoas já se reúnem para divertir-se, para espairecer? These are bigger containers where they're already engaged in life instead of small containers where we ask them to come away on Sunday and Wednesday. Então, pensar dessa maneira, você vai ver que esses ambientes às vezes são vasos maiores do que esse no qual nós queremos transplantar essas pessoas, pedindo, vem aqui no domingo e na quarta-feira. Now, it's particularly important because generationally, here's what's happening in the U.S. right now. Isso é importante porque essa é a expressão demográfica dos Estados Unidos hoje. They're finding that as generations continue, less and less people are attending church. Eles percebem que, à medida que a sucessão de gerações, cada vez menos pessoas frequentam igreja. Such that millennials in the U.S. only 48%, 48% are termed post-Christian. Na geração Y, os millennials, né? Lá nos Estados Unidos, 48% desses já são assim os pós-cristãos. So I'm wondering if our containers are too small. Eu me pergunto se o nosso vaso não está pequeno demais. So Bishop Graham Cray has summarized the long-established ways of doing church are working less and less. Então, o bispo Grant fez um resumo dizendo assim, olha, as maneiras já bem estabelecidas de fazer igreja, ou ser igreja, estão cumprindo, estão sendo cada vez menos eficazes. So I want to talk about entrepreneurial church planting in the marketplace. Então eu quero falar com você sobre plantação de igrejas empreendedora, plantar igrejas no mercado. I want to define it and then give some biblical and historical perspectives. Eu quero falar sobre isso com vocês, dando perspectiva histórica e bíblica. And then show some contemporary examples of a paradigm of entrepreneurial church planting. E quero mostrar a vocês exemplos atuais desse paradigma de plantação de igrejas empreendedora. But it starts with 3 questions to guide the church planters. Mas tudo começa com essas 3 perguntas para guiar os plantadores e plantadoras de igreja. If large segments of the population will not come to the existing churches, no matter how good our buildings, our programs, and our preaching, then what approaches can be used to reach them?
se segmentos imensos da população, tipo a geração Y, os millennials, não vão vir às nossas igrejas que já existem, não interessa o quão boa seja a pregação, quão bom seja o prédio, quão boa seja a programação, então quais abordagens podem ser usadas para alcançá-los? Now that's hard for preachers to swallow, to accept it. É difícil para a pregadora engolir essa. Because most preachers think if their preaching is better, if their building is better, if their programs are better, that'll be the answer for our church to get better. Normalmente se pensa assim, não, se a gente pregar melhor, se fizer botar ar-condicionado no prédio, se o programa for mais interessante, então isso vai fazer a igreja crescer. So the second question is, where are the unchurched people already gathering now, or where would they gather? What type of business would draw them to gather? Segunda pergunta, aonde estas pessoas desigrejadas já se reúnem, ou qual tipo de local as atrairia para se reunir? Then third, how can entrepreneurs in the church form communities of faith in the marketplace through Christ-honoring business ventures? Como podem os cristãos empreendedores formar comunidades de seguidores de Cristo neste mercado através de negócios que honram a Cristo? Trying to break the church out of small containers and enter into bigger spaces. A ideia é quebrar o vaso e fazer a igreja adentrar em espaços mais amplos. So here's a definition. Eis uma definição. Entrepreneurial approaches to form communities of Christ followers among the unchurched through businesses in the marketplace. As abordagens empreendedoras para a formação de comunidades de seguidores e seguidoras de Cristo visa alcançar aqueles que são desigrejados através dos negócios que estão já no mercado. We find in the book of Acts, chapter 18, that Paul, the epitome of a church planter, stops his missionary journey to work at a business. Nós temos um exemplo em Atos 18. Paulo, que é um luminar aí da plantação de igrejas, ele para a sua viagem missionária em determinado momento para trabalhar, né? Para se envolver com um negócio. And you may ask, wow, did Paul make a mistake? I thought he was a church planter. Why is he wasting his time sewing these tents? E assim, a gente fica, né? Pô, será que ele está batendo roupa aí, perdeu a linha, né? Por que ele está gastando tempo costurando, fazendo tenda? It turns out that there was a guild, a group of tent makers that he could have access to that network. And every day people would come to that business, and that became a way to develop a network of people. Mas acontece o seguinte, ele tinha acesso àquela guilda, né, aquela associação de fabricantes de tenda, e isso lhe permitia formar uma rede com a qual acessar essas pessoas. Such that we find out later that a church actually starts in that house. Depois a gente descobre que começou uma igreja naquela casa. So in that day, people would work on the bottom floor or the front of the building, and in the back or upstairs is where they lived. Normalmente o modelo da casa romana, ou greco-romana, você tinha o negócio, a vindinha, coisa na frente da casa, no andar de baixo, aí você vivia nos fundos disso ou até no andar de cima. So when Paul writes back to the church in Rome and in Corinth, he says, "Greet Priscilla and Aquila and the church that meets in their house." Therefore, this business started a church. Depois, na carta aos Romanos, ele faz uma saudação, saúda Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne na casa deles. Então, isso gerou uma igreja na casa. We find earlier in Acts that Lydia was this woman who would sell fabric. Nós vemos no capítulo 16 de Atos que Lídia era uma vendedora de púrpura, tecidos, né, tingidos. Paul stays with her and he sees how people come to her house to do business with her.
Paulo permanece na casa dela e percebe como as pessoas vêm à sua casa para fazer negócio. So what business does well, if you create value, people come to you, and that becomes a network to start a church. Então, é isso que o negócio produz bem. Ele cria valor e isso atrai pessoas, isso forma uma rede que pode começar uma igreja. Such that we find in Acts 16 that a church then starts at Lydia's house, which was where she did her work. Então, nós encontramos em Atos 16 esse exemplo de uma igreja começando na casa de Lídia. Okay, is this something strange, like an anomaly, something different? Presta atenção aí, será que isso aí é normal ou tem alguma coisa estranha aí? Because as you mentioned, a lot of people are afraid to talk about business and talk about faith. Porque assim, as pessoas normalmente têm uma certa reserva em falar entre negócios e fé. But Jesus didn't seem to be bothered by that at all. Mas parece que isso não preocupava Jesus. 92% of Jesus' public appearances were in the marketplace. 92% das aparições públicas de Jesus foram no mercado. 87% of his parables dealt with things of the marketplace, like Matthew 25. 87% das parábolas dele falavam de coisas do mercado, tipo Mateus 25. And of the divine interventions in the book of Acts, 98% occurred in the marketplace. E das intervenções divinas em Atos, 98% acontecem no mercado. Are you tracking with me so far? Estão seguindo aí, gente, qual é a ideia? So, I ask people often, would you like to hear about a person who was a millionaire businessman and also a theologian that you may know of? Vocês gostariam de ouvir falar de um teólogo que também era podre de rico? Would you want to hear about that person? Você quer ouvir falar dessa pessoa? Okay, welcome to John Wesley. Bem-vindos à vida de John Wesley. John Wesley, have you heard of him? Já ouviu falar de John Wesley? Okay, very good. So you probably are very familiar with his work as a theologian and a church planter. Provavelmente vocês estão familiarizadas com o seu papel de teólogo e de plantador de igrejas. But he also was a businessman that made in today's money $4 to $5 million. Mas ele também era um homem de negócios que fazia, né, aparecer aí de 4 a 5 milhões de dólares em termos de hoje, né? Com a correção monetária. That allowed him to form networks upon which to plant churches and to create social change to reveal the kingdom of God. Isso lhe permitiu plantar igrejas, formar redes e espalhar o reino de Deus. And if you're interested, I could tell you later about Martin Luther, who also saw the business as a market, an avenue for church planting. Também posso falar depois sobre Lutero, que percebi que os negócios eram uma maneira de alcançar as pessoas. And here's a quote from John Wesley. Eis uma citação do Wesley. Nas mãos dos seus filhos e filhas, o dinheiro é comida para os famintos, bebida para os sedentos, vestimenta para os nus. Dá condições ao viajante e ao estrangeiro de ter um local onde descansar sua cabeça. Através dele nós podemos suprir o local do marido, né, fazer o papel do marido na vida de uma viúva, ou ser pais de órfãos. Nós também podemos estabelecer a defesa dos oprimidos, trazer saúde aos enfermos e aliviar a dor daqueles que sofrem. Pode ser como olhos para os cegos, pés para os coxos. Sim, ele pode ser algo que nos ergue, nos tira dos portões da morte. Portanto, é da mais alta importância que todos aqueles e aquelas que temem a Deus
saibam como empregar esse talento valioso, que eles sejam instruídos sobre como atender a estes fins tão nobres na melhor e mais excelente maneira possível. He's encouraging church planters to learn how to use money well to serve the kingdom of God well. No fundo, isso é um encorajamento aos plantadores e plantadoras de igreja a empregarem o dinheiro bem para servir para a glória de Deus. Now there's many examples in history, but I'll just finish tonight with one example of the Wesley movement. Há muitos exemplos na história da igreja, mas eu encerro por hoje com um exemplo do movimento wesleyano. Wesley's favorite place to preach was in the marketplace and in cemeteries. Os locais favoritos de pregação para Wesley era no mercado e nos cemitérios. And he recognized there are large groups of people that would not come into the church no matter how good the building, the programs, or the preaching. E eles já fizeram aquela constatação que havia grupos de pessoas que não iam colocar o pé na igreja, não interessava quem estava lá pregando, qual era o show que tinha e quão bonita era a igreja. Does that sound familiar? Parece familiar? So therefore he went to the brick houses, the coal mines, the business locations to preach, to form churches. Então ele foi até as olarias, até as minas de carvão, até onde se fazia negócios para pregar. And when the Methodists came to the U.S., they spread out across the frontier, the open land. E quando os metodistas chegaram aos Estados Unidos, eles se espalharam pela fronteira americana que ia avançando, né? And here are the list of places that they would meet for churches. Eis aqui a lista de locais onde eles se reuniam para serem igreja. Por exemplo, tabernas, cabins é aquela casa assim no meio do nada, loja, albergue, fortaleza, celeiros. Tinha lá uma clareira no meio da mata, podia ser lá naquele local da balsa. And then one person noted that they planted a church inside of a gambling house. E aí descobriram que eles tinham aberto uma igreja num cassino. And a layperson said this. E o leigo disse assim: In Jesus' day, some made the house of God into a den of thieves, but now the Methodists have turned a den of thieves into the house of God. E alguém disse assim, na época de Jesus, ele disse assim, olha, vocês transformaram a casa de Deus num covil de ladrões e salteadores. Os metodistas transformaram esse covil de ladrões e salteadores na casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. Could that happen again? Será que isso pode acontecer de novo? This is part of our roots. The Methodist movement is a church planting movement. And when we lose that, we lose the Wesleyan fervor. Vamos lembrar, o movimento metodista é um movimento de plantação de igrejas e se esquecermos dessas raízes, o metodismo perde o seu fervor. So tomorrow I'm going to tell you a few examples. Amanhã eu vou partilhar alguns exemplos. That we'll start off with, and these will be examples that I hope you'll consider about your own context. Vou começar com esses exemplos, tipo esse aqui, ó. Né? Espero que vocês os levem em consideração no contexto de vocês. So for tonight, look at that picture. Dá uma olhada lá na imagem. Does that remind you of anything? Não lembra vocês de nada? Yeah. So you're probably familiar with this one, right? Ali, ó. But tomorrow I want to start. What do you think the artist is trying to say by this? And what implication does it have for church planting in the marketplace? A minha pergunta é, o que será que o artista quer dizer com isso? E quais implicações isso teria para a plantação de igrejas no mercado? And then I'll provide contemporary examples of this happening now. E eu vou dar exemplos atuais disso acontecendo. Thank you. Obrigado.